Quando eu aceitei me casar com Vitor Moretti, acreditei que o amor era capaz de vencer qualquer barreira. Ele era tudo o que uma mulher poderia sonhar: charmoso, carismático e um milionário que parecia admirar minha autenticidade. Mas hoje, olhando para trás, percebo que aquela era apenas a introdução de uma história muito diferente. Meu casamento não era um conto de fadas, já era uma aposta cruel. Lembro-me claramente do dia em que nos casamos. A mansão Moretti estava impecavelmente decorada. Lustres de cristal, flores importadas e convidados da alta sociedade enchiam o lugar com um ar de perfeição sufocante. Eu vestia um vestido que eu mesma tinha desenhado, uma criação simples, mas que representava quem eu era. Eu sabia que, para aquele tipo de gente, minha simplicidade era motivo de desprezo. Podia sentir os olhares e ouvir os sussurros. O que será que ele viu nela? Era o que mais se repetia. Mas nada disso importava para mim naquele momento. Eu acreditava que Vitor me amava, e isso era o suficiente. Durante a cerimônia, ele segurou minha mão com firmeza e me olhou nos olhos como se eu fosse a única pessoa no mundo. Você é diferente, Helena. E é exatamente isso que me faz te amar, ele disse em um tom tão convincente que meu coração quase explodiu de felicidade. Mal sabia eu que, para ele, diferente significava outra coisa. Na recepção, enquanto os convidados dançavam e brindavam ao nosso amor, eu comecei a notar pequenos detalhes que me incomodavam. Os amigos de Vitor me olhavam de maneira estranha, como se soubessem de algo que eu não sabia. Alguns até riam baixo quando ele se afastava. Helena, você é uma mulher de sorte, disse uma das amigas dele, com um sorriso falso que não alcançava os olhos. Respondi com um sorriso educado, mas algo em mim começava a ficar inquieto. Vitor parecia estar no controle de tudo, como sempre. Ele circulava entre os convidados com seu sorriso perfeito, fazendo todos rirem de suas piadas. Mas, quando ele me apresentava, havia algo no tom de sua voz que eu não conseguia identificar. Era como se eu fosse uma peça de um jogo que só ele entendia. No fim da noite, enquanto os últimos convidados se despediam, me sentei por um momento para observar tudo ao meu redor. A grandiosidade da mansão, o brilho das joias das mulheres, os homens em ternos caros. Era um mundo que não parecia meu, mas eu estava disposta a me adaptar. Afinal, eu sempre me orgulhei de ser forte e de superar desafios. E naquele momento, eu acreditava que Vitor era meu parceiro nessa jornada. Foi só quando subimos para o quarto que algo mudou. Vitor, pela primeira vez, parecia cansado. Ele se jogou na poltrona com uma taça de vinho na mão e me observou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Você lidou bem hoje, Helena. Achei que ficaria mais desconfortável. Não entendi o que ele queria dizer com aquilo. Desconfortável por quê? Perguntei, tentando manter um tom leve. Ele deu um sorriso enigmático. Porque esse mundo é diferente do que você está acostumada, mas você surpreendeu. Fiquei em silêncio, tentando decifrar as palavras dele. Era um elogio? Uma crítica? Ou algo mais profundo que eu ainda não conseguia enxergar? Naquele momento, decidi ignorar o incômodo e focar no futuro. Eu havia escolhido me casar com Vitor, e acreditava que ele me amava. E eu estava determinada a fazer esse casamento funcionar. Mas, mesmo enquanto eu adormecia ao lado dele naquela noite, algo dentro de mim não conseguia relaxar. Havia uma sensação estranha, uma pequena voz na minha cabeça que me dizia para ficar atenta. Eu não sabia o que era, mas prometi a mim mesma que, se algo estivesse errado, eu descobriria. Afinal, eu não era do tipo que abaixava a cabeça para ninguém, nem mesmo para Vitor Moretti. Os primeiros dias com a senhora Moretti foram intensos. Vitor parecia ser o marido perfeito, atencioso, envolvente e sempre cercado por amigos e compromissos importantes. Mas, conforme os dias passavam, comecei a notar pequenos detalhes que me deixavam desconfortável. Ele era sempre tão controlado. Não demonstrava emoções reais e mantinha tudo à sua volta como uma encenação impecável. E embora eu tentasse ignorar, algo em sua postura me fazia sentir que eu era apenas mais uma peça no tabuleiro dele. Foi em uma tarde chuvosa que tudo mudou.
Vitor estava em seu escritório, como fazia frequentemente, recebendo amigos e sócios para longas reuniões que eu raramente interrompia. Mas, naquele dia, enquanto voltava do jardim, ouvi risos altos vindos de dentro. A porta estava entreaberta, e as vozes familiares me fizeram parar no corredor. Algo em mim hesitou. Eu sabia que não deveria ouvir, mas, por algum motivo, fiquei. Não acredito que ela realmente caiu nessa, Vitor. Você é um gênio, uma voz masculina disse entre risos. Outra pessoa respondeu, isso foi só o começo. Helena é tão ingênua. Ela realmente acredita que esse casamento significa algo. Meu coração disparou. Meu nome havia sido mencionado, e a forma como falavam de mim era cruel e debochada. Mas foi Vitor quem me chocou mais. Eu disse que seria fácil. Mulheres como ela são carentes de atenção. Elas não estão acostumadas a alguém como eu. Foi quase entediante convencê-la. O tom de sua voz era cheio de desdém, como se ele estivesse falando de uma aposta bem-sucedida. Meu sangue gelou. Eu queria entrar naquela sala e confrontá-lo na hora, mas fiquei paralisada, ouvindo cada palavra como se fosse um soco no estômago. Outro homem respondeu, rindo, e quanto tempo vai durar esse show? Você sabe que todos nós estamos curiosos para saber como você vai terminar isso. Vitor riu junto. Vou mantê-la por perto o suficiente para que ela sirva aos meus propósitos. Depois, bem, vamos ver. Talvez um divórcio dramático para dar assunto à mídia. As palavras dele ecoaram na minha cabeça. Tudo aquilo era uma farsa. Um jogo. E eu era a peça central. Quando finalmente consegui me mover, minhas mãos tremiam. Subi as escadas e fechei a porta do quarto, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Vitor, o homem que havia prometido me amar, que havia feito discursos sobre como eu era única, não passava de um mentiroso manipulador. A tristeza veio primeiro, uma onda pesada que parecia me sufocar. Mas não demorou muito para que a tristeza se transformasse em raiva. Eu me olhei no espelho, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, e algo em mim mudou. Não seria uma vítima. Não deixaria Vitor e seus amigos me reduzirem a uma piada. Eu era mais do que eles podiam imaginar, e, se ele achava que eu era apenas uma mulher carente e fácil de manipular, ele estava prestes a descobrir o erro que cometeu. Naquela noite, Vitor entrou no quarto e me encontrou sentada na poltrona, encarando a janela. Tudo bem, Helena? Ele perguntou, com aquela voz doce que agora parecia falsa para mim. Respirei fundo, escondendo minha raiva. Sim, só estava pensando em como a vida é cheia de surpresas. Ele sorriu, sem perceber o duplo sentido das minhas palavras. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma. Eu iria transformar aquela dor em força. Se Vitor queria brincar comigo, ele não tinha ideia de quem estava enfrentando. Eu não era uma mulher comum. E, acima de tudo, eu sabia que tinha algo que ele nunca entenderia: determinação. Na manhã seguinte, quando abri os olhos, sabia que algo havia mudado dentro de mim. A dor da descoberta ainda estava lá, mas não era mais o sentimento dominante. Agora, era a raiva e a determinação que pulsavam no meu peito. Não seria usada por Vitor nem por ninguém. Eu não era o tipo de mulher que aceitava ser subestimada. Se ele achava que poderia me manipular como uma peça descartável em seu jogo, estava prestes a aprender uma lição importante. Comecei o dia como qualquer outro, mas com uma diferença. Enquanto Vitor achava que tudo continuava como sempre, eu estava traçando meu plano. Tomei meu café calmamente, enquanto ele lia o jornal. Ele fazia pequenos comentários sobre negócios e eventos sociais, mas eu só ouvia o necessário para entender seu comportamento. Você está quieta hoje, ele disse, olhando por cima da xícara. Sorri, sem deixar transparecer nada. Apenas pensando em algumas coisas que quero mudar na minha vida, respondi. Ele pareceu satisfeito, provavelmente achando que minhas palavras eram sobre mim mesma. Mal sabia ele que eram sobre ele. Naquela tarde, liguei para Paula, minha melhor amiga.
Paula sempre foi minha confidente, a pessoa que me conhecia melhor do que ninguém. Expliquei o que havia descoberto, e, como eu esperava, ela ficou furiosa. Helena, você não pode deixar ele sair impune disso. O que ele fez é imperdoável, disse ela, quase gritando no telefone. Concordei, mas disse que não queria agir de forma impulsiva. Eu preciso ser inteligente, Paula. Preciso pensar em como virar o jogo sem me rebaixar ao nível dele. Paula respirou fundo e disse que estaria comigo em cada passo. Decidi que o primeiro passo seria cuidar de mim mesma. Se Vitor queria me usar para sua diversão, eu transformaria minha dor em força. Comecei uma rotina de exercícios, não porque queria mudar para agradá-lo, mas porque precisava me sentir mais forte. Fiz uma limpeza em meu guarda-roupa, criando peças novas no meu ateliê que refletiam a mulher que eu queria ser, confiante, poderosa e imbatível. Cada pequeno passo me fazia sentir mais no controle da minha vida. Vitor percebeu as mudanças, mas não fez perguntas. Talvez porque achasse que elas não tinham importância, ou talvez porque estava distraído demais com seu mundo. Ele continuava agindo como se tudo estivesse perfeito, enquanto eu me fortalecia cada vez mais. Comecei a fazer pesquisas sobre seus negócios, suas conexões e até mesmo sua fortuna. Se eu quisesse enfrentá-lo, precisava entender tudo sobre ele. Era quase irônico, Vitor me via como alguém ingênua e manipulável, mas não fazia ideia de quem eu realmente era. Em paralelo, comecei a expandir meu ateliê. Era algo pequeno no começo, mas eu sabia que podia transformá-lo em algo maior. Contatei antigos clientes e usei minha criatividade para criar uma coleção única. Paula me ajudou a divulgar, e logo comecei a ver resultados. Não dependia mais de Vitor financeiramente, e isso era libertador. À noite, quando ele me perguntava como foi meu dia, eu sorria e respondia algo simples, como foi produtivo. Ele nunca insistia, e eu agradecia por isso. Cada dia que passava, eu me sentia mais preparada para enfrentar o que estava por vir. Minha determinação crescia, e eu sabia que estava pronta para virar o jogo. Não seria de uma vez, mas, quando o momento certo chegasse, Vitor descobriria que a mulher que ele subestimou era muito mais forte do que ele jamais imaginou. Naquela noite, enquanto terminava os últimos ajustes em um vestido que eu mesma havia desenhado, olhei no espelho e percebi algo que antes não via: força. Não era o vestido, não era o cabelo perfeitamente arrumado, e nem mesmo a maquiagem sutil que eu usava. Era o olhar nos meus próprios olhos. Pela primeira vez, eu via uma mulher que sabia exatamente o que queria e que não deixaria ninguém, nem mesmo Vitor, tirar isso de mim. Quando desci as escadas para encontrar Vitor, ele estava no hall, ajeitando os punhos de sua camisa como fazia antes de qualquer evento importante. Ao me ver, ele parou por um momento, seus olhos avaliando minha figura com uma expressão difícil de decifrar. Você está incrível, ele disse, com um sorriso que parecia um pouco incerto. Apenas sorri de volta, sem dar muita importância. Não precisava da validação dele. O jantar foi uma prova de fogo. Aqueles mesmos rostos que antes me olhavam com condescendência agora me observavam com curiosidade. Algumas das mulheres que haviam feito comentários maldosos antes agora faziam perguntas sobre meu vestido. É uma peça única? Uma delas perguntou, enquanto segurava sua taça de vinho. Sim, foi desenhado por mim mesma, respondi, com um sorriso educado, mas firme. Vitor ouviu a conversa e parecia surpreso ao perceber que eu havia começado a chamar a atenção de um jeito que ele não controlava. Vitor, que normalmente era o centro das atenções nesses eventos, começou a perceber que os olhares estavam voltados para mim. Não apenas pelo meu visual, mas pela forma como eu me portava. Eu não era mais a mulher silenciosa que ele havia subestimado. Eu falava com confiança, mantinha a cabeça erguida e deixava claro que eu sabia exatamente quem eu era, e que não precisava da aprovação de ninguém. Mais tarde, quando voltamos para casa, ele me lançou um olhar estranho enquanto me seguia até o quarto. As pessoas estavam bastante interessadas em você hoje, comentou, tentando soar casual, mas com uma pontada de desconforto. Talvez estejam começando a perceber que não sou apenas a sua esposa, Vitor, respondi,
com um sorriso que mostrava que eu sabia exatamente o que estava dizendo. Ele não respondeu, mas pude sentir que algo nele havia mudado. Talvez fosse a primeira vez que ele realmente me via como uma pessoa independente, e não como parte de seu jogo. No dia seguinte, comecei a receber mensagens de algumas mulheres que conheci no jantar, interessadas em meus trabalhos no ateliê. Era um pequeno passo, mas significativo. Cada novo pedido que eu aceitava me dava mais força. Não era só sobre o dinheiro, era sobre provar para mim mesma que eu podia caminhar sozinha. Enquanto isso, Vitor parecia cada vez mais incomodado. Ele não estava acostumado a não ser o foco da atenção, e agora, por mais que tentasse, não conseguia ignorar as mudanças em mim. Naquela noite, enquanto estávamos sentados à mesa de jantar, ele me observou por um longo tempo antes de finalmente falar. Você tem estado muito ocupada ultimamente, disse, com um tom que parecia querer esconder sua curiosidade. Olhei para ele calmamente antes de responder, sim, Vitor. Acho que finalmente estou encontrando o meu lugar. Ele sorriu, mas algo nos olhos dele mostrava que estava tentando entender o que eu realmente queria dizer. Eu sabia que, por trás daquele sorriso, ele estava começando a perceber que o controle que achava ter sobre mim estava escapando de suas mãos. E isso, para mim, era só o começo. Vitor mencionou o evento durante o café da manhã, casualmente, como se fosse apenas mais uma noite qualquer para ele. Hoje à noite tem um jantar beneficente. Todos estarão lá. Espero que você esteja à altura. Ele disse isso com aquele tom ambíguo, quase desafiador, que eu já começava a reconhecer. Sorri levemente, sem dar a ele a satisfação de qualquer reação. Pode deixar, Vitor. Eu sempre estou. Passei o dia em silêncio, focada em mim mesma. Escolhi um dos vestidos mais marcantes que desenhei, algo que destacava minha força e confiança, mas sem perder minha essência. Enquanto me arrumava, olhei no espelho e prometi a mim mesma que aquela noite seria diferente. Eu não seria apenas a esposa de Vitor. Eu seria Helena, uma mulher que sabia exatamente quem era e o que queria. Quando desci as escadas, Vitor me esperava no hall. Ele estava impecável, como sempre, mas, por um breve momento, sua expressão traiu uma surpresa ao me ver. Você está incrível, ele disse, com uma admiração que parecia involuntária. Não respondi de imediato. Apenas passei por ele, ajustando o vestido com uma confiança que sabia que o desconcertava. Vamos, disse, sem olhar para trás. O salão estava lotado quando chegamos. Pessoas circulavam com taças de champanhe, conversando sobre negócios, viagens e qualquer outra coisa que pudesse exalar poder e status. Eu sabia que muitos ali estavam me observando. Os mesmos rostos que um dia riram de mim agora me olhavam com uma curiosidade que quase me divertia. Eu não precisava dizer nada. Minha presença falava por si. Vitor, por outro lado, parecia desconfortável. Ele tentava agir como se estivesse no controle, mas percebi que ele não gostava de dividir os holofotes. Sempre que alguém vinha me cumprimentar ou elogiar meu vestido, ele fazia questão de se inserir na conversa. Mas, quanto mais ele tentava me ofuscar, mais evidente ficava que não tinha poder sobre mim. O ponto alto da noite aconteceu quando uma das mulheres mais influentes do evento, dona de uma grande revista de moda, me abordou. Helena, seu vestido é deslumbrante. Quem é o designer? Pergunta simples, mas com um peso enorme no tom dela. Eu mesma desenhei, respondi, sem hesitar. Havia um silêncio ao nosso redor enquanto ela processava a informação. Você tem muito talento. Precisamos conversar sobre uma possível parceria. Sorri com confiança. Será um prazer. A conversa chamou a atenção de outros convidados, e logo eu estava cercada de pessoas querendo saber mais sobre o meu trabalho. Vitor, que estava ao meu lado, parecia cada vez mais desconfortável. Ele tentou redirecionar o foco para si mesmo, mas ninguém parecia interessado. Pela primeira vez, ele não era o centro das atenções. E eu sabia que aquilo o estava destruindo por dentro. No caminho de volta para casa, o silêncio entre nós era palpável. Ele finalmente quebrou o gelo.
Você gostou da noite? Perguntou, com um tom que misturava irritação e curiosidade. Olhei pela janela antes de responder. Gostei. Foi uma noite cheia de oportunidades. Ele não respondeu, mas percebi seu olhar pesado em mim. Ele sabia que algo estava mudando, e aquilo o incomodava profundamente. Naquela noite, ao me deitar, não me senti vitoriosa por causa da atenção que recebi, mas pelo que ela representava. Eu não dependia mais de Vitor, nem emocionalmente, nem socialmente. Ele estava começando a perceber que o controle que achava que tinha sobre mim não existia mais. E isso era apenas o começo. Na manhã seguinte ao jantar, o silêncio de Vitor na mesa de café da manhã era ensurdecedor. Ele lia o jornal, mas sua atenção claramente não estava nas páginas. De vez em quando, ele lançava olhares rápidos na minha direção, como se tentasse decifrar algo. Eu, por outro lado, agia como se nada tivesse mudado, concentrada no meu chá e no planejamento do meu dia. Era óbvio que o desconforto dele estava crescendo, mas eu não daria o gosto de iniciar qualquer confronto. Pouco depois, ele quebrou o silêncio. Você parece muito ocupada ultimamente, disse, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Estou mesmo, respondi com um sorriso tranquilo. Muitas coisas acontecendo no ateliê. Parece que as pessoas finalmente perceberam meu trabalho. A tensão no rosto dele era visível. Vitor não estava acostumado a me ver ocupada com algo que não envolvesse ele. Ao longo do dia, ele tentou recuperar o controle de maneiras que agora eram previsíveis. Fez questão de aparecer no meu ateliê sem aviso prévio, algo que nunca fazia. Decidi passar aqui para ver como você está, ele disse, enquanto olhava ao redor com aquele ar crítico. Não me deixei abalar. Mostrei meu espaço com orgulho, destacando os projetos que estavam em andamento. Quando mencionei uma nova parceria com uma revista de moda, notei que ele apertou os lábios. Você tem feito muito sucesso, pelo visto, disse, com um tom que era mais acusação do que elogio. Sim, e isso é só o começo, respondi com firmeza. A visita inesperada dele não foi um ato isolado. Naquela noite, Vitor tentou me envolver em uma conversa sobre seus negócios, algo que ele raramente fazia. Parecia quase uma tentativa de reverter os papéis, de me lembrar que ele era o centro do universo. Mas eu já não via ele dessa forma. Ouvi suas palavras com paciência, mas não mostrei o mesmo entusiasmo que ele esperava. No fundo, sabia que isso estava minando a confiança dele, e não podia evitar um leve prazer com isso. As coisas chegaram ao ápice quando Vitor descobriu que eu estava usando parte do dinheiro que ele havia me dado durante o casamento para investir em meu ateliê. Você não me disse que estava expandindo o negócio, ele comentou, fingindo desinteresse enquanto folheava alguns papéis na sala de estar. Não sabia que precisava de permissão, retruquei com calma. Ele fechou os papéis com um movimento brusco e me encarou. Helena, isso é uma parceria. Devemos conversar sobre decisões importantes. Ri baixo, incapaz de conter minha resposta. Parceria? Pensei que você achasse que eu não estava à altura desse mundo. Que curioso você querer se envolver agora. Vitor ficou em silêncio por alguns segundos, claramente tentando encontrar algo para dizer. Ele finalmente se levantou, ajustando a gravata, e saiu da sala sem uma palavra. Foi a primeira vez que o vi verdadeiramente sem reação, e isso me deu a certeza de que estava no caminho certo. Ele começava a perceber que o controle que achava ter sobre mim estava escapando rapidamente por entre seus dedos. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei acordada pensando em como minha vida havia mudado. Não era só sobre Vitor, já era sobre mim. Pela primeira vez, eu sentia que estava no comando da minha própria narrativa. Eu não sabia o que ele planejava seguir, mas sabia que estava pronta para enfrentá-lo. Vitor podia tentar recuperar o controle, mas ele ainda não entendia. Eu já tinha vencido, porque finalmente entendia o meu próprio valor. O silêncio de Vitor, que antes era uma arma, agora parecia um sinal de rendição. Ele estava cada vez mais distante, e eu sabia que não era apenas uma questão de orgulho ferido. Ele percebia que havia perdido algo muito mais importante, o poder que acreditava ter sobre mim. E isso, por si só, era uma vitória.
Mas eu não estava satisfeita apenas em vencer em silêncio. Decidi que era hora de tomar o controle total da minha vida, e, dessa vez, eu faria isso com um propósito muito maior. Comecei organizando uma reunião com alguns dos meus novos contatos do mundo da moda e do empreendedorismo. Pessoas que reconheciam meu trabalho e viam potencial no que eu estava construindo. Foi ali, naquela sala de reuniões que eu havia alugado, que tomei uma decisão importante: expandiria meu ateliê para algo maior, algo que pudesse impactar mais vidas. Não seria apenas uma marca de roupas, mas um espaço para apoiar mulheres que, como eu, foram subestimadas e ridicularizadas por não se encaixarem nos padrões. Era o meu jeito de transformar minha dor em algo positivo. Enquanto isso, Vitor parecia cada vez mais inquieto. Ele fazia perguntas vagas sobre meu dia, mas eu podia sentir que ele estava tentando entender meus movimentos. Em uma noite, enquanto jantávamos, ele finalmente falou: "Você está muito ocupada ultimamente. Eu quase não vejo você." Olhei para ele com um sorriso leve e respondi: "Estou ocupada construindo algo importante, Vitor. Algo que realmente significa algo para mim." Ele não respondeu imediatamente, mas seu silêncio dizia muito mais do que qualquer palavra. Foi durante um evento social que tudo mudou. Eu havia sido convidada como palestrante para um painel sobre mulheres empreendedoras, algo que nunca imaginei fazer antes de tudo isso. Vitor, claro, estava presente, sentado na primeira fileira, observando tudo. Quando subi ao palco, senti um misto de nervosismo e orgulho. Olhei para aquela plateia, respirei fundo e contei minha história, não apenas sobre o ateliê, mas sobre como eu havia transformado minha vida após ser subestimada e desvalorizada. Não mencionei nomes, mas todos que estavam lá sabiam exatamente de quem eu falava. Quando terminei, a sala inteira explodiu em aplausos. Algumas mulheres se aproximaram depois, emocionadas, dizendo que minha história havia inspirado elas. Vitor, por outro lado, estava visivelmente desconfortável. Ele tentou disfarçar com sorrisos e comentários casuais, mas eu sabia que, por dentro, ele estava furioso. Pela primeira vez, ele não era o centro das atenções. E, pela primeira vez, eu era vista como alguém forte e independente. Naquela noite, em casa, ele finalmente explodiu. "Você acha que pode simplesmente seguir em frente sem sequer me incluir?" "Eu sou seu marido, Helena", disse, com uma mistura de raiva e desespero. Permaneci calma, mas firme. "Você é meu marido, sim, Vitor. Mas isso não significa que minha vida deve girar em torno de você. Eu sou mais do que isso, e sempre fui. Você só escolheu não enxergar." Vitor ficou em silêncio, talvez porque não tivesse mais argumentos. Ele sabia que não podia mais me manipular ou controlar. Naquele momento, percebi que eu havia vencido. Não porque ele estava derrotado, mas porque eu finalmente estava livre. E essa liberdade era a minha maior conquista. No dia seguinte, anunciei oficialmente a expansão do meu ateliê e a criação de uma fundação para mulheres. O impacto foi imediato. Vitor, que antes era visto como o Grande Moretti, agora estava à sombra da mulher que ele tentou manipular. E, honestamente, isso era apenas o começo. Vitor estava perdendo o controle, e isso era visível para todos ao nosso redor. Seus negócios, antes inabaláveis, começavam a sofrer. Parceiros que antes confiavam cegamente nele começaram a se distanciar, e os rumores sobre sua postura arrogante e decisões impulsivas tomavam conta da alta sociedade. Ele ainda tentava manter uma fachada impecável, mas eu sabia que, por trás daquele sorriso ensaiado, ele estava à beira do colapso. Em casa, a tensão entre nós era quase palpável. Ele passava mais tempo no escritório, isolado, enquanto eu seguia com meus próprios planos. Meu ateliê e a fundação estavam crescendo rapidamente, atraindo a atenção da mídia e de investidores. Em um evento beneficente que organizei, várias figuras importantes compareceram, incluindo algumas que costumavam ser próximas de Vitor. Para minha surpresa, elas se aproximaram de mim, elogiando minha coragem e iniciativa. A posição de Vitor como centro do universo social começava a desaparecer, e ele sabia disso. Em uma noite particularmente tensa,
ele chegou em casa visivelmente irritado. Helena, você está tirando tudo de mim, ele disse, com uma voz carregada de frustração. Fiquei em silêncio por um momento, tentando entender exatamente o que ele queria dizer. Tudo de você? Perguntei, com calma. Vitor, eu nunca quis nada que fosse seu. Eu só queria ser respeitada, mas você transformou isso em um jogo. E agora, você está lidando com as consequências. Ele tentou argumentar, dizendo que tudo o que estava acontecendo era culpa minha, mas sua voz falhava. Ele sabia que não havia como culpar alguém além de si mesmo. Vitor havia construído seu império baseado no controle, na manipulação, e agora estava descobrindo que essas ferramentas não eram suficientes para manter tudo de pé. Poucos dias depois, os problemas dele atingiram um novo nível. Uma das empresas em que ele havia investido pesadamente faliu, deixando-o em uma situação financeira complicada. Pela primeira vez, ele teve que enfrentar críticas públicas e a imprensa, que antes o venerava, agora questionava sua liderança. Eu assistia a tudo de longe, sem me envolver. Não era minha intenção destruir Vitor, mas eu não podia ignorar que ele estava colhendo o que plantou. Enquanto isso, minha vida seguia em uma direção completamente oposta. Minha fundação começou a receber apoio de outras mulheres influentes, e o ateliê se tornou uma referência em inovação e autenticidade. Quando uma matéria na revista mais prestigiada da cidade foi publicada, destacando minha história de superação e meu trabalho, Vitor não conseguiu esconder o desconforto. Ele sabia que aquela atenção nunca mais seria dele. Naquela noite, ele finalmente desabou. Sentado na poltrona de seu escritório, com uma garrafa de uísque pela metade, ele me chamou para conversar. Helena, como chegamos a isso? Ele perguntou, a voz cansada, quase um sussurro. Olhei para ele, tentando encontrar algum vestígio do homem que eu achava que tinha conhecido no início. Nós não chegamos, Vitor. Você chegou aqui sozinho, respondi, com firmeza. Eu apenas encontrei uma forma de seguir em frente sem você. Vitor não respondeu. Ele apenas abaixou a cabeça, encarando o chão, enquanto o silêncio preenchia o espaço entre nós. Pela primeira vez, ele parecia realmente derrotado. Não havia mais jogos, nem máscaras. Ele estava diante de mim como um homem quebrado, colhendo os frutos de suas próprias escolhas. Enquanto Vitor se perdia em seu próprio mundo de caos e fracasso, minha vida seguia em um ritmo oposto. A expansão do meu ateliê não era mais apenas um sonho distante, era uma realidade vibrante. Cada peça que criava contava uma história, e cada história atraía mais atenção e respeito. Mais do que isso, a fundação que criei para apoiar mulheres subestimadas crescia a cada dia, tocando vidas de formas que eu nunca imaginei. Naquela manhã, enquanto revisava os designs para uma nova coleção, recebi uma ligação inesperada. Era da mesma revista de moda que um dia havia me dado uma chance. Desta vez, não era apenas para destacar meu trabalho, era um convite para ser a capa da edição especial sobre mulheres influentes no mercado criativo. Helena, sua história é inspiradora. Queremos que você seja o rosto dessa edição, disse a editora-chefe, com entusiasmo. Aceitei, é claro, mas não porque queria fama. Aceitei porque sabia que isso daria voz ao que eu realmente acreditava, que nenhuma mulher deveria ser definida ou limitada por julgamentos alheios. No dia da sessão de fotos para a revista, percebi como as coisas haviam mudado. Eu estava cercada por pessoas que acreditavam no meu trabalho e me tratavam com respeito. Não havia olhares condescendentes, apenas admiração genuína. Quando olhei para o espelho no estúdio, não vi apenas uma mulher vestida para uma capa de revista. Vi alguém que tinha passado por um inferno emocional e saído mais forte do outro lado. E, mais importante, vi alguém que nunca mais permitiria que outra pessoa determinasse seu valor. Enquanto meu trabalho prosperava, os ecos da queda de Vitor ainda circulavam pela alta sociedade. Alguns me procuraram para perguntar sobre ele, tentando arrancar fofocas, mas eu nunca desci ao nível deles. Vitor está lidando com seus próprios desafios, era tudo o que dizia, mantendo minha dignidade intacta. Não havia espaço para rancor no caminho que eu estava construindo. A fundação, por sua vez, começou a alcançar um impacto ainda maior.
mulheres de diferentes origens começaram a compartilhar suas histórias de superação, e, a cada relato, eu sentia que estava contribuindo para algo maior do que eu mesma. Paula, minha fiel amiga, se tornou uma parceira essencial nesse projeto. Helena, você não está apenas transformando sua vida, mas a de tantas outras pessoas, ela me disse um dia, com lágrimas nos olhos. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu sabia que estava no caminho certo. Uma noite, enquanto eu revisava alguns relatórios da fundação, recebi uma mensagem de uma mulher que havia frequentado nossos cursos de empreendedorismo. Helena, sua história me inspirou a começar meu próprio negócio. Por sua causa, eu acredito que posso, dizia a mensagem. Fiquei emocionada, segurando o celular enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Era isso. Esse era o impacto que eu queria deixar no mundo. Quando Vitor me viu em um jornal, na capa da revista que publicava minha história, sua reação foi silenciosa. Ele apenas deixou o jornal na mesa e saiu da sala sem dizer nada. Mas não me importava mais. Eu não precisava da validação dele, assim como nunca deveria ter precisado. Meu sucesso era meu, e ele vinha de tudo que eu construí com minhas próprias mãos, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente também. Naquela noite, sentei-me no jardim da mansão, observando o céu estrelado, com uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, eu realmente acreditava que minha vida estava completa, não por causa de Vitor, mas apesar dele. Eu havia conquistado meu espaço no mundo e sabia que, dali em diante, não havia limites para o que poderia alcançar. Quando deixei a mansão Moretti pela última vez, senti um misto de alívio e determinação. Não havia lágrimas, nem palavras finais. Apenas uma despedida silenciosa de uma fase que eu havia superado. Enquanto caminhava pelo jardim em direção ao carro que me esperava, olhei para trás uma única vez, não por arrependimento, mas como um lembrete de onde eu estive e de como aquilo me moldou. Vitor ficou parado na porta, sem dizer nada. Ele parecia menor, não fisicamente, mas na presença que um dia tentou impor sobre mim. Agora, eu era maior. Minha vida mudou completamente desde então. A fundação cresceu além do que eu poderia imaginar, ajudando centenas de mulheres a se reerguerem, a se redescobrirem e a encontrarem suas forças. O ateliê, por sua vez, tornou-se uma referência internacional. Minhas peças estavam sendo exibidas nas passarelas de Paris, Nova York e Milão. Cada vestido que eu desenhava era mais do que um trabalho, era uma declaração de liberdade e superação, algo que carregava uma parte de mim e da minha história. Certo dia, enquanto eu participava de uma conferência sobre mulheres empreendedoras, uma jovem se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Helena, você não imagina o quanto sua história mudou a minha vida. Você me deu coragem para acreditar em mim mesma. Abracei-a, tentando conter minha própria emoção. Aqueles momentos eram a prova de que toda dor que eu havia enfrentado tinha valido a pena. Meu sucesso não era apenas meu, ele era compartilhado com cada pessoa que encontrava inspiração na minha trajetória. Apesar de tudo, nunca guardei rancor de Vitor. Eu sabia que ele era um produto de seu próprio mundo, um homem que havia aprendido a usar o poder para mascarar suas inseguranças. Não o vi desde que deixei a mansão, mas ouvi rumores de que ele estava enfrentando dificuldades financeiras e havia se afastado da alta sociedade. Algumas pessoas perguntavam se eu me sentia vingada. A resposta era simples: não. Minha vitória nunca foi sobre ele, foi sobre mim mesma. Enquanto minha carreira florescia, reservei tempo para mim. Viajei pelo mundo, conhecendo culturas e pessoas que ampliaram minha visão sobre a vida. Encontrei um equilíbrio entre trabalho e descanso, algo que nunca tive enquanto estava presa naquela relação. Descobri que minha felicidade estava nas coisas simples, uma manhã tranquila com café no terraço, risadas com Paula durante um jantar ou a emoção de ver uma nova coleção tomando forma no meu ateliê. Um ano depois de minha saída definitiva, recebi uma carta de Vitor. Era inesperado e, honestamente, desnecessário. Na carta, ele admitia seus erros, confessava que havia subestimado não só a mim, mas a si mesmo, e pedia desculpas. Ele dizia que agora entendia o que havia perdido.
Li aquelas palavras com calma, sem ressentimento. Mas, quando terminei, guardei a carta em uma gaveta e nunca respondi. Algumas coisas não precisavam de respostas. Hoje, ao olhar para minha vida, vejo um futuro brilhante, não porque tudo está perfeito, mas porque sei que sou capaz de enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Eu não sou mais a mulher que um dia foi manipulada por promessas vazias. Sou Helena, uma mulher que construiu seu próprio caminho, que se ergueu das cinzas e transformou sua dor em propósito. Enquanto assisto ao pôr do sol da varanda do meu novo lar, penso em todas as mulheres que ainda precisam descobrir o poder que carregam dentro de si. E faço uma promessa silenciosa: continuarei sendo uma voz para elas, um exemplo de que é possível recomeçar. Porque, no final, o que realmente importa não é onde começamos, mas até onde podemos chegar. A vida me ensinou que, às vezes, as maiores traições não vêm de estranhos, mas de quem prometeu nos amar. No entanto, também aprendi que, mesmo nas situações mais difíceis, temos o poder de reescrever nossa história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Continuaria presa a uma relação que te diminui ou encontraria forças para se libertar? O que aprendi é que ninguém pode definir seu valor além de você mesmo, e o maior triunfo é quando descobrimos que nossa força está dentro de nós o tempo todo. Agora, eu quero que você continue essa jornada comigo. Clique no vídeo que está na tela e explore histórias que vão inspirar você a refletir sobre suas escolhas e a encontrar a sua própria força. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias como esta, cheias de emoção e aprendizados. Obrigada por assistir, e lembre-se, a sua jornada de autoconhecimento começa com um único passo. Nós nos vemos no próximo vídeo.